as pernas tremendo, porque eu queria voltar rápido para casa, ajoelhar de novo e agradecer ao Senhor, porque Ele guardou a minha casa. Imagina, irmãos, o bandido podia abrir a minha casa, entrar, fazer o que quisesse. Ele não podia nem fazer barulho, porque a janela estava aberta. Ou ele podia pegar a chave qualquer outra hora, ele voltar e entrar na minha casa, mas o Senhor vedou aquela chave durante a noite inteira. O vizinho passou ali antes de eu levar os meus filhos, ele falou bom dia, ele não viu a chave. O outro vizinho foi na academia, quando eu estava voltando, ele passou, ele não viu a chave. E a minha chave tem um negócio roxo, comprido, que foi a Deise que fez. Um negócio comprido, roxo, que é para ver. Então, o Senhor é maravilhoso. Graças a Deus. Amém. Que bênção. Então, nós vamos orar pelo retiro da FEMOSSE. Nós vamos agradecer pelo livramento, pela bênção de Deus na vida da Wanda, da sua família. E vamos também colocar diante do Senhor, agradecer pelas atividades de ontem, né? Ontem teve bastante coisa, teve encontro no Peniel, encontro no ECC, encontro aqui à noite. Que delícia ver a igreja nesse movimento, né? Nesse voo. Então, nós vamos orar. Vou pedir para a Luciene orá-lo, por favor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia. Obrigada porque a gente pode estar aqui como irmãos, como igreja, para aprender e ouvir da Tua palavra. Obrigada pelo culto de logo cedo que nós aprendemos e o Senhor falou com cada um. Eu acredito e creio que cada um daqui foi tocado com a palavra. E preparar a Beth agora para nos trazer mais um ensino, Senhor. Obrigada pelo cuidado que o Senhor tem com cada um, com cada família. O Senhor tem guardado e a gente pode contar, né, os testemunhos que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui. O Senhor também possa estar abençoando os jovens, né, nos próximos eventos. Obrigada porque o Senhor tem colocado o teu amor em cada um daqueles jovens. E eu tenho testemunhado, meu filho que também vai participar, eu tenho visto quanto o Senhor tem sido gracioso com ele, quanto que o Senhor tem vivificado o teu amor no coração dele. E ele tem tido sede pela tua palavra, pela tua presença, e que o Senhor também possa fazer isso com outros jovens, com outros adolescentes, com nós também, Senhor, porque somos a tua igreja, com as crianças, que o Senhor possa estar avivando, né, esse amor pela tua palavra e que a gente possa testemunhar disso por onde quer que a gente ande, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós estamos estudando, então, o livro de Tiago. Já estamos na lição 8 de Tiago. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Vou botar minha bijuteria chique aqui. Piso, mas é só para ficar combinando com o sapato. Nem precisava, né? E hoje nós vamos falar sobre fé e obras. Como a gente hoje tem bastante texto para ser lido, a gente não vai distribuir os papeizinhos para você fazer a leitura, mas eu queria 2 voluntários que ficassem sentados aqui na frente, acompanhando e já ir abrindo os textos para poder facilitar e agilizar. Parece que eu vi a Suelen e o Gustavo fazer assim. Ok, eu nem terminei de falar e o Gustavo já pulou. Que legal, Gustavo. Então, Gustavo e Suelen, por favor, não deram nem chance de outras. Nossa, aluno bom é assim, o professor nem termina de pedir, ele pula. Nossa, o Gustavo veio assim, era eu. Queria muito, né? Aí, já pode deixar com eles, Davi, um microfone. Cadê? Ah, tá lá com o Samuel. Então, a lista está aqui. Aí eu vou falando, vocês podem ir intercalando. Gente, quem não conhecia esse casal aqui?
Suelen. Ah, é? Ó, o povo não conhecia vocês. Levanta aí. Os dois. Aí se apresentem. Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Eu sou o Gustavo. Uau, ela é irmã do Carlos Guedes. Nem parece, né? Esse povo é tão diferente um do outro. Não sei como é que pode ter saído da mesma mãe. Nem parece. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Eu queria que você pensasse algumas palavras que vêm na sua mente quando nós falamos a palavra fé. O que vem na sua mente quando a gente fala a palavra fé? Pensa aí, uma palavra que represente fé para você. Ah, verdade. Esqueci. Verdade. Confiança. Eu estou com um secretário ali, contratei ontem, gente, não sei se vai, né? Nunca ele prestou serviço para mim. Vai dando certo? O de lapela eu sou meio desengonçada, é arriscado. Ah, é verdade, eles vão ficar sentados. Quem mais? Uma outra palavra para fé. Levanta a mão para o Samuel. Eu penso em certeza. Certeza. Tá, confiança, certeza, o que mais? Quem mais? Entrega, a Isa falou. Beleza. E a lição também vai falar de obras. O que você pensa quando a gente fala a palavra obras? Precisamos fazer mais obras. O cristão precisa ter obras. O que mais? O que vem na tua mente com a palavra obras? Serviço. Doação, a Ludmila falou, Samuel falou serviço. O que mais? Frutos. Frutos. Nossa, tem uma teóloga aqui que a Conceição já arrebentou. Exercer os dons. Presta atenção. É isso, Tom. Gente, ela não é só a mulher bomba. Ela é uma bomba de cristã. Consequência. Ela é bênção. Qual? Consequência. 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 Mais alguma palavra? Então, tá bom. Então, nós vamos ouvir a leitura do primeiro texto da nossa lição, do texto básico da lição, que é Tiago 2, 14 a 26. E nós vamos pensando na aplicação dessas palavras que a gente acabou de usar e ver se a gente caminha junto com o Tiago, se a gente entende se a nossa visão ela está concorrente com o Tiago ou não, tá bom? Então, vamos lá, casal. Primeira leitura, Tiago 2, de 14 a 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um Deus único. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações se tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações,
quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obra está morta. Isso. Então, esse texto de Tiago, né, a nossa base, ele vem caminhando, ele vem falando sobre fé, sobre obras. Ele cita 2 exemplos que mais para frente a gente vai falar mais deles na nossa lição. Mas já vai pensando, já vai refletindo, tá bom? Pode passar o próximo. Isso. Então, juntando essas palavras que vocês falaram, né? Confiança, certeza, entrega. A gente pode dizer, então, que fé é a confiança no caráter de alguém. No nosso caso, nossa fé está em Cristo, está em Deus. É a confiança no caráter de alguém, no saber dessa pessoa, na veracidade dessa pessoa. O que nos leva a reconhecer a realidade das coisas espirituais. Pela fé, eu creio. Ah, é verdade. Por que eu estou torta? Tem ali, né? Nossa, eu esqueço que é muito chique isso, gente. O que nos leva a reconhecer a realidade das coisas espirituais. Nós cremos no mundo espiritual por causa da fé. Ele não é palpável, mas ele é real. E nós cremos nisso pela fé. Então, pela fé, nós temos confiança em Deus. Pela fé, nós temos a certeza que Jesus um dia voltará. E se Ele não voltar e formos promovidos, estaremos com Ele em glória. Pela fé, nós podemos entregar as nossas necessidades. Pela fé, a Wanda testemunhou que foi Deus quem guardou a discreta chave no portão dela, que ninguém viu, nem o ladrão. Pela fé, nós cremos que o retiro dos jovens e adolescentes vai ser uma bênção, que haverá salvação. O que nos move, da onde vem isso? É a nossa fé. É aquilo que nós conhecemos, compreendemos e experimentamos em Deus. Amém? Pode continuar, meu bem. As obras, então, nós colocamos que são os nossos serviços, doação, os frutos, exercer os dons. Então, as obras são consequência e é exatamente isso. As obras são nossa resposta. As nossas obras são o caráter de Deus refletido em nós. Quem anda com a gente, mesmo que nunca tenha lido uma Bíblia, mesmo que nunca tenha entrado numa igreja, alguma coisa do caráter de Deus ele tem que conhecer. Porque esse caráter tem que estar impregnado em nós. Alguma coisa em nós tem que soar diferente. Então, essas são as nossas obras. Pode continuar, meu bem. Ah, eu esqueço. Gente, é que eu passei um creme novo, eu estou testando. É bom mesmo. Nossa, muito bom. Comprar mais dele. Então, como você entende? Essa é uma pergunta que Jesus faz. Eu queria que os nossos ajudantes aqui lessem Mateus capítulo 5, de 13 a 16. E nós vamos entender essa pergunta que está na nossa introdução. Como você entende? Pode ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Pensa aí o que você entende disso. Assim, as nossas obras, elas devem aparecer. Não é a gente. Não é a gente. Né? É quem somos em Cristo. E ele está dizendo que se isso acontecer, as pessoas vão glorificar a Deus. Elas vão reconhecer a Deus. Mateus 5, o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Olha que interessante. Ele vai dizendo que a minha identidade como filho, ela é confirmada pelas minhas obras.
Esses dias eu saí, eu falei, eu ri de vocês, mas como Deus é justo, também aconteceu comigo. Eu cheguei num lugar para pedir uma informação. O cara da portaria olhou na minha cara e falou assim: "Você é filha da Dona Luísa, não é?" Eu falei: "Não, eu não sei nem quem é." Sei lá. Mas não tem como. A gente fica quieto e não adianta. As pessoas olham e perguntam: "Você é filha da Dona Luísa? Você é irmã de fulano?" Né? Tudo bem que, às vezes, o povo acha que só porque a gente é das 8 da noite é tudo irmão, né? Você viu um, viu todos. Eu fico meio passada com isso. Mas, no geral, as pessoas perguntam da Dona Luísa, as pessoas perguntam do César, as pessoas perguntam do Márcio. Então, mesmo quieta, a gente acaba tendo as características da nossa família de origem. E isso nos dá um alerta, né? Quando eu falar, então, que eu sou cristã, que eu sou do Senhor Jesus, será que as pessoas olham e falam, sei não? Ou as pessoas vão dizer, nossa, é verdade, eu já percebi que tem algo diferente em você. E não é porque a gente anda com uma cruz e o tempo todo com Bíblia falando, não é isso. Mas é uma presença sobrenatural, é uma manifestação sobrenatural. Gente, eu tenho, né, filho branco, só Jesus na causa. Mas não é que o povo olha às vezes para Débora e fala que ela me lembra? Olha que mistério da graça de Deus. Imagina a gente sendo filho do Pai que nos criou, né? A gente aceitando Jesus e se tornando filhos por adoção daquele que nos criou. Então, quanto mais isso, a natureza dele tem que estar saindo pelos nossos poros, não é mesmo? Agora, o texto de Lucas 10, 25 a 35. Prova do Enem, o que está nessa passagem? Tá bom, vai, deixa. Pode ler. Eu não avisei que ia ter prova. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo homem samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido mais próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. É muito interessante quando a gente ouve umas histórias e aí você acha legal, né? Você ouve um testemunho, você escuta de alguém que fez algo extraordinário para o Senhor, você fala, nossa, que coisa linda! E aí Deus fala, vai e faz o mesmo. Jesus, eu só queria achar lindo, né? Não disse que eu queria fazer. E aqui Jesus faz isso com esses intérpretes da lei. Ele conta uma história que enche os olhos. Nossa, que samaritano, gente do céu. E o Senhor manda fazer a mesma coisa. Você fala, só que não, Jesus, só achei bonito. E esse é o nosso problema. Essa pergunta, o que você entende ou como você entende, está no versículo 26 dessa leitura. Podia ler só o versículo 26, por favor, Sueli? Então Jesus lhe perguntou: Quem
que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta ela é muito importante para a gente. Como você entende? Como você interpreta? A Bíblia para você contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? A Bíblia ela é aleatória, tem coisa que é só metáfora, tem coisa que não é para os nossos dias. Como você interpreta? Porque dependendo de como você entende, dependendo de como você interpreta, é a forma que você vai escolher viver. Você vai se basear naquilo que você entende. Então, você entende que a questão de fé e obras é uma questão séria? Que é uma questão que fala da nossa identidade? Que é uma questão que demonstra realmente o caráter de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? E a palavra diz lá em Apocalipse que as nossas obras nos acompanharão para a eternidade. Nós vamos ter que fechar essa conta uma hora, né? Não vai ficar pendurado no carnê Casas Bahia. Uma hora a conta fecha e você tem que resolver. Então, a forma como entendemos interfere na forma como vivemos. Se eu entendo a falta de respeito do meu filho como temperamento, eu não vou tratar como pecado. Tem temperamento forte. Gente, esse menino, só Jesus. Mas se eu entender que aquilo é um pecado que vai comprometer a vida dele com Deus, a vida das pessoas, aí eu vou querer tratar. Não é assim? Então, a forma como a gente entende, interpreta as verdades bíblicas, vai interferir na forma como a gente vai viver. Então, quais são as evidências na sua vida de que você é um cristão? Vamos pensar. Vamos pensar que a gente descobre lá no nosso trabalho, lá no nosso condomínio, que tem uns agentes do governo infiltrados para caçar cristão. E eles estão lá só para observar. Você tem o risco de ser pego? Eu fico, meu Deus, será que eu seria pego? Ou ia terminar o dia falando, ufa, escapei mais um dia. Não, era para a gente ser pego na primeira. Não precisava nem procurar. Não tinha que procurar muito. Então, eu preciso ter evidências, e essas evidências são as nossas obras. As nossas obras por fé. Pode continuar, David. Nossa, quase não estou conseguindo prestar atenção aqui, mas está bonito com essa blusa hoje. Não estou conseguindo fixar. Vamos lá. Então, Tiago, ele levanta uma questão. A revista diz assim, qual é o problema? Eu imagino o escritor falando, né, gente, mas qual é o problema desse povo cristão que não entende? Qual é o problema? Não é assim que a gente fala com o filho, qual é seu problema, menino? E o Senhor está olhando para a gente falando, qual é o problema de vocês, galera? Meu Deus do céu. A Deus falar, meu Deus do céu. Ai, de onde que eu tirei isso? Então, vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Na sua revista está escrito ponto 1. Qual é o problema? Do que Tiago está falando? Tiago está falando do problema da confissão de fé versus a manifestação dessa fé. Aquilo que eu falo que eu sou e aquilo que efetivamente eu faço. Então, vamos lá, nossos ajudantes aqui para ler o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante à fé salvá-lo? Qual é o problema de alguém falar que tem fé? Não tem problema nenhum. A gente gosta de usar camiseta, né? Falando da nossa fé. A gente gosta de colocar atrás do carro. Isso é perigoso, porque a gente que é nervoso no volante, é uma vergonha botar os adesivos lá atrás do carro. A gente gosta de convidar pessoas para cultos especiais na igreja. Não tem problema nenhum a nossa confissão de fé. Era um costume, né, do judeu, pelo menos 2 vezes por dia, ele confessar o Deus único, o Deus verdadeiro. E é isso mesmo que a gente deve fazer, mas o que o Tiago está dizendo, que não pode ser incompatível. Não pode ser incompatível. Aquilo que eu falo, aquilo que eu carrego na camiseta, aquilo que a gente canta aqui no coral, aquilo que a gente ministra, não pode ser incompatível com a nossa vida. E ele também fala na revista uma coisa que me deu uma virada de chave. Quando a gente definiu obras,
a gente fala muito de algo semelhante ao nosso conceito de caridade, né? Ao ser bonzinho, assim, vai ter uma campanha de agasalho, aí vem nós bonzinho, né? E aí a gente compra agasalho, a gente dá um bom agasalho, a gente reforma, tarará, fiz as obras. Ok, isso também é obra. Eu fui ajudar uma creche perto da minha casa. Legal, isso também é obra. Mas ele diz que obras são todos os atos praticados em obediência à palavra. E aí que o bicho pega. Porque se eu tiver uma indisposição com a Suelen e não perdoar a Suelen, eu estou falhando com as minhas obras. É mais do que caridade. É mais do que fazer algo legal. É mais do que abrir uma ONG e ser embaixadora, não sei que lá do quê. É mais que isso. É eu ter um comprometimento com aquilo que é visto e aquilo que não é visto da minha vida. Porque aquilo que é visto é muito fácil, né? É muito fácil. Mas aquilo que não é visto são as obras que nos condenam. Porque fazer alguns tipos de serviço, até quem não crê em Deus, até quem se denomina ateu, faz. E faz com excelência. E faz sem dó de botar a mão no bolso. Então, o fazer essas obras faz parte, é isso que o Senhor espera de nós, e aqui na revista vai falar sobre isso, mas Tiago está dizendo que a gente tem que ir além disso. Então, fé, as nossas obras são todos os atos que nós praticamos por fé. Eu não dou calote quando eu vou fazer meu imposto de renda por causa da minha fé. Não acho, às vezes, né, o povo fica discutindo, o governo não usa direito, nananana, isso para nós não importa, porque existe um mandamento que a gente tem que seguir, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Então a gente chora em cima das notas, é quase que um momento de entrega, mas você entrega o seu imposto. Você faz, porque isso são obras da tua fé. Amém? Se alguém quiser comentar, gente, o Samuel está com o microfone aqui. Lu veio direto do filme da Barbie, hein? Tá lindo esse rosa. Beth, você falando a questão de bondade, né? Não é se vestir ou colocar uma capa, né, de bondoso. A tal da caridade, eu tenho uma cisma com essa palavra caridade. A maneira que as pessoas entendem essa palavra caridade, principalmente nós cristãos. Nós que falamos que temos Cristo. Então, é uma caridade de que eu tenho que dar algo para alguém que não presta. Eu olho para a pessoa e eu digo assim, se ela for uma pessoa sofisticada, eu vou dar o melhor. Se ela for uma pessoa simples, eu vou dar o que restou, o que sobrou, o que não presta. Então, Deus trabalha um negócio comigo com essa questão de caridade. Então, eu não gosto muito dessa palavra caridade, é a maneira que a pessoa entende que é caridade, né? E aí, esse amor que Deus dá, né, que nós servimos a Jesus, é algo que é de dentro para fora. Então, não é uma capa que você veste e daqui a 2 minutos você já vai pôr, né, vai tirar aquela capa, botar ali penduradinha e domingo você vai pôr ela de novo. Uhum. A maneira que você fala com o outro, a maneira que você trata a pessoa, principalmente aquela pessoa que não pode agregar nada na sua vida. Que a gente vê as pessoas tratando com desprezo. Pessoas que dizem ter Cristo. Uhum. Agora, imagina. Aí quem está lá do outro lado vai dizer o quê? Eu não vou querer servir um Cristo desse que uma capa no domingo e no resto da semana eu visto eu mesmo. Uhum. Eu dura de coração, eu pecadora, eu suja. E domingo eu boto a caridade, a bondade e o uniforme de Jesus Cristo para vir domingo. Então, assim, caridade é mais do que isso, né? Então, Sim. a gente precisa entender que Jesus é mais do que isso. Jesus não é só você dizer, é você viver Jesus. Uhum. Né? E a gente precisa aprender isso e entender.
Uhum. né? Até mesmo porque ele fez sem a gente merecer. E entrou em casas que ninguém entraria. E comeu com pessoas que ninguém comeria. Então, seguir o caráter dele, a gente está disposto a dar o melhor, seja para quem for, né? Bom dia, irmãos. As boas obras, antes de qualquer coisa, elas são produtos naturais da fé. Então, eu acho que cabe um questionamento aqui para cada um de nós. Que fé é essa que eu estou dizendo que pratico, que professo? Ela está baseada em quê? Ela está em Cristo mesmo e disposta a fazer realmente a vontade desse Cristo? Ou ela está baseada em mim mesma, no que eu entendo por salvação? A linha que divide isso para a gente esbarrar no legalismo e fazer as coisas por fazer, porque tem alguém dizendo que você tem que fazer, mas a gente precisa ter uma consciência diária, eu diria, um exame diário, constante. Né? Você usou um exemplo interessante, né? Tipo, se eu tenho uma indisposição com o irmão, já anula tudo. E isso acontece o tempo todo, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida é feita de relacionamentos. O tempo todo você está ali em contato com alguém. É muito fácil você magoar alguém ou ser magoado, alguma coisa parecida, e muitas vezes a gente passa por cima disso. A gente vive ali, numa linha ali tênue, que divide o fé de verdade do legalismo, do tipo, eu faço porque está escrito que eu tenho que fazer. Mas está fazendo por quê? Sua fé está baseada em Jesus Cristo mesmo, realmente disposto a ter a sua vida transformada? Vai doer. Pra caramba. Uhum. Você vai ser constantemente confrontado, você vai ser amassado, vai ser quebrado se for necessário, porque a palavra de Deus diz que um vaso inútil ele quebra e faz de novo. A gente está nessa posição? Às vezes eu me questiono em relação a isso, sabe? Porque algumas situações acontecem e parece que a gente passa por cima delas, a gente não dá a elas a verdadeira importância que Deus está exigindo naquele determinado momento. Você não trata. Uhum. É que nem você falou, você não dá nome ao pecado, acha que está tudo relacionado ao temperamento e vamos embora, está tudo certo. Minha fé, nesse caso, está depositada no lugar errado, ela não está em Cristo, não. E nós somos uma geração confortável, né, gente? Nós nascemos tomando uma Novalgina que era muito ruim para sarar. Agora ela tem gosto de morango e tutti-frutti. Então, são esses os remédios, são essas maneiras que a gente quer viver. A gente quer ser moldado por Deus, mas não pode doer. Então, põe um saborzinho na Novalgina, né? Faz um antibiótico em forma de florzinha para a criança aceitar tomar. Só que isso a gente vai trazendo para a vida. A gente começa a achar que os nossos relacionamentos, que o nosso serviço dentro da igreja, que vai ter tudo, alguém vai colocar um moranguinho para ficar mais fácil de eu engolir e não sofrer tanto para ser tratado. E aí as nossas obras ficam capengas. A gente fica muito imaturo, a gente fica muito frágil, né? Oi, Eliane. É que você falou, qual o problema desse povo, né? Você falou aquela pergunta, Deus falando para você. Eu acho que Deus fala para mim todo dia, Eliane, qual o seu problema? Sabe por quê, gente? Com o intelecto, eu entendo que é uma beleza, o que é certo, o que é a vontade de Deus. Dentro da minha cabeça isso está claro, Beth. Mas o problema é na hora de aplicar. É igual comida. Quem é que não sabe que está comendo errado? Como aquela nutróloga, você sabe que você está errada, Eliane. Eu olhei para ela, eu sei que eu estou errada. Eu sei que é comer certo, mas por que você come errado, Eliane? Ela falou isso para mim. E ela me questionou, eu fiquei assim, sabe? Porque ela não é crente, Beth. Ela falou assim, tipo assim, o que você está fazendo com o seu corpo? Aí aquele negócio, eu falei assim, o que eu estou fazendo com o templo do Espírito? Ela me questionou. Então, eu saí, ele sabe, eu saí de lá tão impactada que eu não conseguia fazer compra. E aí, eu falei assim, gente, eu estou destruindo o templo. Mas eu não sei que eu não posso destruir o templo, a Bíblia não diz. Eu fui o tempo todo me questionando. Eu fico o tempo todo. Às vezes eu falo como Davi, eu falo comigo mesmo. Se alguém me ver falando no corredor da igreja, não estou doida não, tá?
Às vezes eu falo comigo, eu estou falando com a minha alma. E eu falo às vezes, o que tu está fazendo aqui na igreja, mulher? Presta atenção. Aí a pessoa que está do meu lado fala assim, oi? Eu falei, não, estou falando comigo mesmo. Então, e acontece isso comigo. A prática, eu sei, Beth, mas às vezes um problema é na hora de fazer, quando a situação se apresenta. Então, eu estou pedindo graça para viver um dia de cada vez, sabe? E se eu falar que até o céu, eu não vou conseguir, não, gente. Tem que ser um dia de cada vez. No final, a gente vai ver como que a gente faz. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque o pastor José Humberto, ele colocou bastante pontos nessa lição, e eu quero dar uma enxugada, porque ele tem um quadro muito interessante para a gente pensar, e depois a gente tem um fechamento em Abraão e Raabe também, que é muito interessante. Então, vamos lá. Tiago, ele levanta, então, essa questão, nós já falamos, e aí ele vai usar, o pastor selecionou, colocou alguns pontos que ele usaria para defender essa pergunta, para fazer o povo pensar. Então, ele fala da indiferença, Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, ele está dizendo que uma das coisas que nos levam um sinalzinho de alerta é a indiferença. É eu passar pela pessoa, ou eu saber que a pessoa tem uma necessidade, e essa necessidade pode ser ou não material. Às vezes a pessoa só quer uma conversa, às vezes a pessoa só quer alguém que escute, e aí a gente vê, fala, vixe, o Samuel está com uma cara, hoje eu vou passar reto, porque se ele pegar para conversar, mas às vezes o Espírito Santo queria que eu parasse e perguntasse, Samuel, está tudo bem? Você quer uma oração? Está tudo bem com a Leamar? Mas às vezes a nossa vida é tão que não dá tempo de saber o que o outro está precisando. A gente tem muita coisa para fazer. Tem que terminar a série da Netflix, gente. Tem que maratonar aquilo. Meu Deus, que coisa importante. Tem que fazer minha unha. Que coisa que seria de mim sem unha. A gente tem tanta coisa tão importante para fazer que a gente se torna extremamente indiferente. Eu não tenho mais filho criança. Retiro de criança não tem nada a ver comigo. Não, tinha que ter a ver comigo. Ô, Letícia, Paola, tem alguma criança que não pode pagar para estar na programação? Isso tinha que mexer comigo. Então, ele fala da indiferença. Você dizer para alguém que está com fome, Jesus é o pão da vida, por favor, né? Você dizer para alguém que não tem aonde morar hoje, que um dia ele vai ter uma morada no céu, tá bom, enquanto esse dia não chega, ele dorme onde? Ele vive onde? Então, ele está dizendo que isso faz a pergunta, que problema há com vocês, cristãos? Então, a indiferença. Segunda coisa, ele faz uma pergunta retórica. A pergunta retórica, ela não é uma pergunta que está esperando uma resposta. Ela é uma pergunta feita para refletir. Então, se a Com me fala uma coisa e eu falo assim, Com, você pensa que eu nasci ontem? Eu não estou perguntando se ela sabe que com esse tamanho aqui, né, não é o Benjamin, aquele caso lá, ela sabe que eu não nasci ontem. Faz alguns aninhos, não é tanto assim. Mas ela sabe que eu estou querendo dizer para ela assim, você está me achando ingênua? Você pensa que eu não entendo das coisas? Então, é isso que Tiago faz. Ele não está perguntando para que aquelas pessoas respondessem. Ele está perguntando para que as pessoas pensem. Então, vamos lá, Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, ele faz essa pergunta, ele dá essa chacoalhada, e às vezes a gente precisa se fazer algumas perguntas. Às vezes a gente precisa sair da igreja cheio de pergunta. Se a gente sai muito confortável, se achando a última Coca-Cola do deserto, alguma coisa está errada. Porque o evangelho, ele confronta a nossa natureza. Ele quebra, ele fala para a gente, você não é quem você pensa que é. Se não for a minha graça, se não for o meu favor, você não é. Então, nós não podemos sair de todos confortáveis. E na quarta-feira, o Israel estava aqui falando, foi uma benção, né, a reunião de oração, e alguém fez uma pergunta para ele sobre igreja, como que se estrutura uma igreja em alguns países, em algumas realidades.
E aí ele falou, aquilo me tocou demais, ele falou assim, numa casa onde a Bíblia começa a ser estudada, ali já está nascendo uma igreja. É simples, é muito simples. Mas a gente quer o banco estofado, a gente quer saber se já vai ter o ar-condicionado, a gente quer saber se tem 10 banheiros femininos para a gente não ficar na fila, a gente quer espelho no banheiro feminino, a gente quer saber quantos departamentos tem, a gente quer saber o diploma de quem está pregando, a gente quer saber tanta coisa. E a vida, ela é tão simples, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ou Israel que o diga. É tão simples. E a gente fica, né? Então, faça essa pergunta para você. Você tem que sair da igreja incomodado. Eu não gostei do culto hoje. Que bom. Pergunta para o Espírito Santo o que pegou. Não pergunta para o vizinho do lado, que pode ser que ele fale que não gostou também. Não gostei do solo, não gostei da banda, não gostei do hino, pode ser. Não, pergunta para o Espírito Santo, o que eu realmente não gostei? Por que esse culto me incomodou? Porque a palavra, ela tem que nos incomodar. Ela nos conforta, claro. Ela nos consola, claro. Ela nos alimenta, óbvio. Mas não pode ficar só nisso. Tem que haver desconforto. Terceira coisa que vai entrar no que a Ludmila estava falando, que ele chama de demônios, que ele vai falar da fé intelectual. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, a gente falar que crê, não tem problema, porque os demônios também creem e temem. E, de verdade, o ser humano, por natureza, ele precisa crer em algo. Tudo na mão do ser humano vira algo para se crer. Você já não deu 3... não precisa responder para não passar vergonha. Mas eu tenho certeza que você já deu uns 3 toquinhos na madeira para dizer, eita. A gente procura umas coisas assim. A gente, às vezes, crê mais na oração. Vou pedir para a Adriana orar por mim, porque a oração dela é porreta. A gente, quando ela ora, a gente crê. A gente não faz, e a gente faz o tempo todo. Não estou dizendo que a gente não possa orar junto. Eu amo orar junto, eu amo ligar para algumas pessoas para orar. Tem pessoas que têm oração que eu gosto, assim, a forma como a pessoa fala com Deus, a intimidade me inspira. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando a gente faz da oração do outro um amuleto para a gente poder passar o dia. Então, o ser humano, nós temos muito isso, mas os demônios também fazem isso. Então, ele está dizendo que uma fé intelectual não é necessariamente uma fé que vai te salvar. Não é uma fé que vai dar fruto, que vai ter obras. Porque é muito fácil a gente crer em alguma coisa. Nós precisamos crer em alguma coisa. Até o ateu acredita em alguma coisa. Ele acredita na sua racionalidade. E isso para ele basta. Então, a gente precisa pensar. A minha fé, ela precisa produzir algo contrário à minha natureza. Ela precisa tirar de mim algo ruim, colocar em mim a natureza de Cristo, e aí eu vou fazer coisas totalmente contrárias ao meu temperamento. Nossa, mas você conseguiu andar com a Conceição? Sim, Deus me quebrantou e eu amo a Conceição. Então, agora é isso. Então, a nossa fé, ela não pode ser uma fé intelectual. Conhecer as Escrituras, acreditar que Jesus existiu, muita gente acredita. Muita gente acredita em muitos fatos da Bíblia, a gente vê lá no Discovery que descobriu que é verdade mesmo, que tem um vácuo de tempo na nossa história, e a gente sabe quando Josué mandou o sol parar. Muita gente acredita, mas não quer dizer que essas pessoas têm um comprometimento com o reino. Não quer dizer que essas pessoas entendem que existe uma eternidade com ou sem Deus. Então, a fé intelectual não é uma fé que produz obras, tá certo? A próxima coisa que ele fala, Abraão. Pode ler, então, não vai dar tempo de ler tudo, né? Então, pera lá, passa mais uma então, David. Daí eles vão lendo só. Ah, tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Vocês abram a Bíblia aí, hein, gente, né? Porque os dois estão lendo aqui, que vocês não estão abrindo a Bíblia. Eu não estou olhando vocês, hein? Abraão, ele vai ser citado por Tiago, e aí na revista, se você ler depois, ele vai falar das citações de Paulo também a respeito de Abraão.
E nós vamos ver 3 coisas a respeito de Abraão. Nós vamos ver que Abraão, ele creu, Abraão temeu a Deus e Abraão obedeceu a Deus. Aquilo que Deus falou para Abraão foi suficiente. Então, vamos lá. Vamos ler no capítulo 15 de Abraão. No 15 de Gênesis. O versículo 5 e 6, eu acho que dá, Gustavo. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então, Abraão, primeiro, ele creu no Senhor. Depois, no capítulo 22, é quando o Senhor pede Isaac, né, o sacrifício de Isaac. Então, vamos ver o versículo 12 e o versículo 18 do capítulo 22 de Gênesis. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus. De fato, não me negou nem o seu filho, seu único filho. E o 18. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então, ele creu, ele temeu e ele obedeceu. Você crê, você teme, você obedece? Se você crê, teme e obedece, a sua profissão de fé, a sua confissão de fé, ela está alinhada à manifestação da sua fé. Por isso, Abraão foi tido como amigo de Deus, justificado diante de Deus. O segundo exemplo que ele usa é Raabe. E Raabe, nós vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 2. E aí você deixa marcado Josué e abre também Hebreus capítulo 11. Então, acho que vocês podem ler, por favor, o capítulo Josué 2, 11. Ouvindo isto, desanimou-nos o coração, e ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa de vossa esperança, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa foi a confissão de Raabe. Ela ouviu falar do que Deus estava fazendo, a forma como o povo de Deus estava avançando, estava derrubando exércitos poderosos, estava se apropriando da terra que Deus havia prometido, e havia um grande temor, um grande medo esparramado entre os povos. Então, Raabe, ela ouviu, e a partir do que ela ouviu, ela faz uma confissão: o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não tem Deus como Deus de vocês. Essa foi a confissão. Agora nós vamos ver as obras de Raabe, versículo 13, e versículo 4 e 15. O 4 já leu, não leu? Não. Sim, o 4, isso. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e lhe disse: é verdade que sois homens, e os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E do que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Contudo, o que tem e de que livrares a nossa vida da morte. E o 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, para a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Então, no versículo 4, ela esconde os homens. No versículo 13, ela está pedindo: olha, mas protege meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo que somos. Ela se preocupa com a sua família, porque apesar de não ter a Bíblia ali naquele momento, ela já estava nos ensinando o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você não cuida dos da própria casa, você negou a fé e é pior do que o descrente. Então, ali a gente vê uma pessoa que olha para os da sua casa. E aí, depois, no versículo 15, ela cumpre o que ela
prometeu e ela ajuda aqueles homens a fugir. Então, Raabe, ela faz a sua confissão a respeito de quem é Deus e as suas obras manifestam a fé que foi gerada no coração dela a respeito do poder desse Deus. Então, o testemunho que ela ouviu foi suficiente. Para Abraão, o que Deus falou foi suficiente. Para Raabe, o testemunho que ela ouviu foi suficiente. Quantos testemunhos você tem ouvido? Por que não é suficiente? Quantas vezes Deus tem falado conosco? Por que não é suficiente? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso desafio? Nós temos a palavra, Deus está falando. Ela não tinha, ok. Mas às vezes um irmão dá um testemunho que mexe com a gente, né? O dia que a Wanda falou sobre perdão. Deus falou com a gente naquele testemunho lá. Então, são dois personagens com vidas totalmente diferentes, mas o impacto da fé gerou neles uma mesma resposta. Obras que testificavam da fé. Pode passar, meu bem. Então, a conclusão que Tiago chega é que uma fé estéril, uma fé sem obras, inoperante, ela é uma fé morta, ela é uma fé intelectual, ela pode ser uma fé mística, é a mesma fé no pé do coelho, na ferradura atrás da porta. Eu sei, você já pode ter colocado uma vassoura atrás da porta para fulano não voltar mais. Né? A gente tem umas coisinhas assim, mas Joanete doeu, vai chover. A gente acredita num monte de coisa esquisita. Então, tudo isso é uma fé inoperante, que não salva. Pode continuar, meu amor. Nós não lemos o versículo porque a gente já leu, tá bom? Então, o que isso significa? Eu achei essas frases que estão na revista muito importantes. Que obras não produzem fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. É uma coisa trazendo a outra. Se eu tirar uma parte, a roda não gira. Então, eu preciso de ter esses 3 pontos na minha vida. O contraste que Tiago faz, ele não está contrariando o apóstolo Paulo. O contraste é entre a fé sem as obras e as obras sem fé. E não entre fé e obras. Ele não está dizendo que eu preciso de um e não preciso do outro. Ele está dizendo que um é consequência do outro. Um está dentro do outro. Não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor Jesus e não chorar pelo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Não tem como eu dizer que amo o Senhor Jesus e não chorar pelo que acontece lá na Ucrânia. É uma coisa dentro da outra. Não tem como desvencilhar. Pode passar, meu amor. A questão não é uma opção entre fé e obras, e sim entre fé viva e fé morta. Então, se eu não estou produzindo frutos dignos de arrependimento, se eu não estou produzindo nada que evidencie Jesus em mim, a minha fé é morta. É simples assim. Não tem outra opção. E aí ele faz esse quadro entre Paulo e Tiago, porque algumas pessoas acham que um contraria o outro, mas ele vai mostrando que simplesmente cada um pegou um trecho para chegar no mesmo lugar. O que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem as obras. O que Paulo nega é a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela para a necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de ser justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Eles estão dizendo que é uma poncã que tem vários gomos, mas é tudo dentro do mesmo fruto. Você não compra na feira uma poncã aberta faltando um miolinho lá, né? Você quer um negócio e é assim que a gente deve ser. Amém? Pode ir, amor, porque daqui a pouco a Silvana... Retomando a introdução, lá de Lucas 10, 26. Como você entendeu tudo isso que a gente falou hoje? Porque dependendo de como você interpretou ou entendeu, lembra lá do começo da aula? Isso vai determinar a forma como a gente continua a nossa estadia aqui. Que desafios você recebeu nessa lição?
A Silvana falou aqui hoje, né, sobre... ela pediu para os adolescentes darem uma palavra para definir o livro de Tiago. E um adolescente perguntou, posso usar 3 palavras? Tapa na cara. E eu ri, porque é exatamente isso, né? A gente apanha, a gente é desafiado, eu pelo menos em muitas coisas. A sua fé é a base das suas escolhas, ou as suas escolhas exigem fé para terminar bem? Você faz as suas escolhas por fé, ou você primeiro faz e depois diz, Senhor, dá um jeito, vamos para a campanha, vamos para o monte, pelo amor de Deus, jejua comigo que o negócio está dando errado. Quem que conduz a sua vida? De que forma você caminha? Pode passar. Agora, na nossa conclusão, nós vamos fechar a respeito da nossa fé e da nossa obra. Então, a nossa fé, ela é fruto do Espírito em nós. Gálatas 5:22, ele vai dizer que dentro do fruto do Espírito nós temos a fé. Agora, os outros vocês vão lendo, que eu não sei mais de cor. Romanos 12:3. Então, a fé, o Espírito Santo, ele traz para nós, ele gera em nós também. Você pode pedir ao Espírito Santo, eu tenho dificuldade de ter uma fé que gere frutos. Eu sou uma pessoa meio mística, eu tenho medo de passar embaixo de escada, eu tenho medo de quebrar espelho e ter 7 anos de azar. Gente, tem pessoas que carregam muitas coisas estranhas e às vezes é uma luta. E eu entendo isso, tem gente que tem medo, né? Então, aí, também a fé, a nossa fé, é algo de Deus para nós. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus reparte para nós uma medida de fé. Também posso falar diretamente com o Pai. Nós temos uma fé de Jesus sobre nós, lá em Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, sobre as nossas obras. O Espírito, Gálatas 5:16. O que nós vamos fazer? Como nós vamos responder ao Espírito Santo, uma vez que fé é tudo que a gente faz em resposta, em obediência ao que a palavra diz. Então, as minhas obras para com o Espírito Santo. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Eu devo andar no Espírito. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatar como a sua propriedade. Eu não vou entristecer o Espírito, eu não vou fazer coisas que magoam o Espírito Santo. E Efésios 5:18. Deu chute aqui, gente. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música por tudo. Então, nós devemos nos encher do Espírito, não entristecer o Espírito e andar no Espírito. São obras que nós precisamos fazer. Para com Deus Pai, qual é o que nós podemos responder ao seu amor? Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas, até que nada mais importe, como diz Luciano Subirá. Amar a Deus sobre tudo, não importa a minha razão, não importa o meu bem-estar, não importa eu sempre ganhar uma briga, não importa. O que importa é o nome dele ser glorificado, amar a Deus sobre todas as coisas. E para com o Filho, eu queria que lesse João 14:21. Tá fácil aí? Tá na mão? Os outros... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Para com Jesus, em João 1, 11, 12, ele vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa primeira obra, o nosso primeiro ato em direção a Jesus é recebê-lo, é aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É recebê-lo e reconhecê-lo como Filho de Deus. É reconhecer que a cruz foi verdade, é uma verdade. Ele escolheu a cruz, morreu, ressuscitou e um dia voltará. E aí, se eu parar nisso, pode ser só uma fé intelectual. Mas aí ele continua dizendo, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu ando no Espírito, eu amo o Pai sobre todas as coisas, eu recebo o Filho e amo o Filho obedecendo os seus mandamentos. Pode passar o outro, por favor? Nós vamos fechar com Abraão e Raabe. Então, Abraão era um homem comum, era um homem casado, era um homem que tinha uma promessa diante de Deus, e Raabe era uma prostituta. Com Abraão, Deus falava, Deus falou com Abraão. Deus disse para Abraão, como se fala a um amigo, aquilo que ele iria fazer. Raabe, ela ouviu falar de Deus. Abraão, ele sai do meio do seu povo, da sua terra, por fé e obediência. Raabe, ela vai sair do meio do seu povo e da tua terra por temor e fé. Em Abraão, Deus faz dele pai de muitas nações. Raabe recebe no meio, Raabe ela é recebida, né? Deus a recebe no meio do seu povo. Por Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. E Raabe, ela entra na genealogia daquele que abençoa todas as famílias da terra. Então, olhando para esse quadro, a gente vê que a tua linhagem, a tua história regressa, não importa. Abraão tinha uma condição totalmente diferente de Sara. Abraão ouviu Deus falar. Sara ouviu falar de Deus e a Raabe. E a vida dela era uma vida de prostituição. Mas todos eles entraram num relacionamento com Deus que tudo pode. Todos eles foram caminhando em direção ao propósito do Deus eterno. E obedeceram. E tiveram obras. E hoje, não sei quantos mil anos depois, nós estamos aqui admirando tanto a vida de Abraão como a vida de Sara. Então, Raabe, o que tem a Sara? Será que nós vamos ter mais uma filha? Vai chamar Sara? Meu Deus, está na minha cabeça. Nós não podemos dizer para Deus, o Senhor não conhece a minha história. Nós não podemos dizer para Deus, não, meu caso é, eu venho de uma linhagem, eu tenho os meus jeitos, não importa, irmãos. O que Deus espera de nós, quais são as obras? Nós precisamos receber Jesus como Senhor e confessá-lo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E nós precisamos assumir um compromisso diário com Deus, de que as nossas vidas, elas sejam compatíveis com as nossas confissões. E aí tem hora que eu vou pagar preço. Tem hora que eu vou ser amassado. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o que Ele espera de nós é que as pessoas vejam as nossas boas obras e não simplesmente fiquem escutando o nosso discurso, às vezes respondendo coisa que nem foi perguntado, como diz Douglas Gonçalves. Às vezes a gente responde aquilo que não é perguntado. Mas nós não geramos perguntas nas pessoas. Nós não geramos sede. Que Deus possa nos abençoar. E que a gente realmente, cada vez que a gente vier na igreja, que a gente saia incomodado. Que alguma coisa pegue lá dentro de nós. Mas que ao mesmo tempo a gente saia animado, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pelo irmão Tiago. Obrigado, Pai, por tudo que ele escreveu. Obrigado a Deus, porque Ele vem nos instigar a pensar. Ele nos incomoda.
Ele realmente chacoalha as nossas estruturas. Pai, nos abençoa para sermos pessoas que a nossa vida seja compatível com aquilo que gostamos de cantar, com aquilo que gostamos de ler, com as histórias que gostamos de ouvir. Que o Senhor nos ajude a produzir frutos dignos de arrependimento. E assim, ó Pai, o Teu nome seja glorificado por onde nós passamos e aonde nós vivemos. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos. Obrigada, casal.